Maria Valtorta. Até recentemente, o fim dos tempos tinha sido mal compreendido, porque a melhor fonte sobre eles, o livro do Apocalipse, está cheio de símbolos difíceis de interpretar. Mas em 1946 houve um grande avanço. Deus compassivamente decidiu levantar God compassionately decided to lift some of our ignorance about the end times for two main para duas reasons. principais razões para o fim dos tempos já ter The iniciado. end times had already begun. A maioria das pessoas era e ainda é. Most people were and still are ill Mal prepared, preparadas e ainda and yet uma a melhor better preparação seria necessária would result para in the resultar na salvação de mais salvation of almas. more E o próprio souls. Jesus, a palavra de Deus, o Verbo Jesus encarnado, himself, the Word of God, willed to give quis dar an a uma mulher Italian italiana, woman, a mística Maria Maria Valtorta, Valtorta, private revelações privadas revelations destinadas a meant todos. for everyone. E as revelações consistem em The 700 visões, Revelations consists of 700 visions that que ilustram o illustrates the Evangelho e cerca de gospel 1000 ditados. and about 1,000 dictations on a great Sobre uma grande variety variedade de of temas Christian cristãos sobre eventos themes atuais na on década de current events in the 1940 1940s and on the e no time tempo por to vir. come. Nada do que Jesus diz a Valtorta Nothing that Jesus says to Valtorta is meant to feed se destina out somente a alimentar a curiosity. curiosidade do ídolo. Tudo o que foi dito foi Everything feito para said trazer a todos is nós meant to bring us all to o arrependimento dos repentance from pecados. sin. Jesus fala sobre o crítico período do final dos tempos. Uma mensagem para todos. 27 de agosto de 1943. Período do Anticristo. Capítulo 1. They are here, Eles são aqui the os precursores forerunners of the one who, as I daquele que, como eu said, disse, pode se chamar de can call negação, mal himself feito carne, negation, horror, evil sacrilégio, made flesh, horror, sacrilege, son of filho da Satan, destruição, da vingança de Satanás. revenge, E eu poderia continuar destruction, dando-lhe claramente and I could go on.
giving him clearly and e dreadfully nomes terrivelmente informativos, mas informative ele ainda, names. em 1940, não está. But he is not here yet. He will be Ele será alguém someone muito alto, very com corpo celestial, high up like a heavenly elevado, body, posto elevado. not a human Não uma estrela star humana que brilha that no céu shines humano, in a human sky, but a heavenly mas sim um corpo body celestial from de a uma esfera sobrenatural, supernatural sphere. Giving in cedendo to à the tentação do enemy's inimigo. Ele enticement, experimentará orgulho he após will ser humilde, experience pride after humility, atheism ateísmo after após fé, faith, desejo lust após after castidade, chastity, o desejo the por ouro, craving for gold after depois da pobreza evangelical evangélica e sede de poverty, honras. the thirst exemplo for é o Obama. honors Um exemplo, mas não quer after a dizer que seja hidden ele. life. Depois de uma vida escondida, seria menos It would assustador. be less frightful to see a star Para ver uma of the estrela da abóbada do céu derrubar shoot do que ver down than it will to see this select creature selecione a criatura arremessando para baixo na cópia da bobina de Satanás. copying the sin O of pecado his de seu pai chosen escolhido, father. Lúcifer, por orgulho, tornou-se o amaldiçoado. Out of pride, became the cursed and dark E one. escuro, o anticristo, por orgulho, The Antichrist, out of the pride of 1 hour, de uma hora se will tornará become o the maldito e cursed and escuro. dark one. After having Depois de been ter a sido uma star estrela do of meu my exército, army, seu rapto abalará os céus. his abjuration shall shake the heavens under a Sob um deep profundo shudder of estremecimento de horror e horror, fazer tremer os pilares da and minha make mente. the pillars of my church tremble in the No dismay desânimo brought provocou sua about queda his como uma fall. recompensa por sua adoração. As a reward for his abjuration, he shall get Ele deve Satan's então help. obter a ajuda de Satanás in full. Satanás lhe dará as chaves Satan will give him the keys of the whole of de the todo o abismo para ele abyss abri-lo e de for fato para him to julgar. open it. In fact, to throw it completely Completamente open, aberto para deixar to sair os let out instrumentos de the terror, instruments of guerras, horror as armas which nucleares, Satan que Satanás has vem been montando há putting milhares de anos para together levar as pessoas, for thousands of todas as armas years que eles estão produzindo, to drive people to utter absoluto, hopelessness, para que por conta so própria that eles on chamem their own they would call upon sobre Satan Satanás as como rei, king correr and atrás do rush anticristo para after seguir. the Antichrist to follow him. Ele, o anticristo, será o único. The Antichrist will be the only one who can throw Que pode the abrir os gates portões do of the abismo para abyss deixar o rei do open, abismo sair. to let the king Assim of the como abyss out, just as the Christ Cristo abriu os opened the portões do gates céu of the heavens to let para out liberar grace graça e and perdão que transformam os seres forgiveness, humanos em deuses which como turn Deus, human beings into gods like God, and kings e of reis de an reino eterno eternal no qual eu sou o kingdom, rei dos reis, in which I am the King of reino da divina kings. vontade. As Nós the reis, Father gave assim como o me Pai me deu todo all o poder, power, Satanás também dará ao so will anticristo todo Satan o give poder. the Antichrist all power, and E especialmente especially todo o all poder de sedução power para of influenciar seduction, e renovar to os sway fracos and to retinue the weak, de uma forma and negativa. those E aqueles corroded corroídos by the pelas febres das fevers of ambições. ambitions, as he, Como ele é a cabeça their deles, mas head em sua is. ambição desenfreada, but in his unbridled ambition, he will ele find encontrará formas Satan's sobrenaturais de Satanás supernatural por forms ajuda. of help still too Ainda muito little, pouco. E and ele he buscará will também seek ajuda dos other inimigos de help Cristo. in Christ's enemies.
These shall be Estes devem estar armados com armas cada vez mais mortais, com sua luxúria. Such as their lust for evil was Por o able mal, to foi lead capaz de levá-los them a criar uma ordem to para create in espalhar order to spread hopelessness desespero among entre as the multidões. crowds. Eles irão ajudá-lo até They que will Deus help profira him o seu until basta God utters his enough e reduzir em and cinzas reduces as them cinzas. to ashes with the radiance of Com o his esplendor do seu semblante, countenance. vão reduzir eles a cinzas, vão ser destruídos com o esplendor do semblante de Deus. Esplendor do seu semblante. Capítulo 2. Quando o tempo do meu reino de paz, o reino da divina When the vontade, time of my peaceful kingdom comes, vem e deve and vir, it porque shall prometi, eu não come. falho, because I promised it, and I do not fail to keep para my cumprir as minhas promessas, promises. todas as The pessoas boas da good terra people virão. on earth will all come to me. Para mim será o período do qual It eu shall be the period of which I have spoken falei para to you, você, o período em que o the Espírito period terá in which the ao certo, Spirit 30%, will have 70% de reached the Deus, alcançou o development desenvolvimento by pelo qual which todos vocês se you separarão will por all, conta própria, separate gratuitamente. of your own free wills, Deseja em into dois lados two aqueles que vivem sides. fora, Those living outside the Spirit o Espírito will ficará lie ocioso em suas idle trevas, in their não separará os darkness, bons dos maus, waiting to be para serem tropas do troops for the príncipe do mal, Prince of aqueles que Evil. vivem no Espírito virão. Those living in the Spirit Vai will separar o mal do come bem, in the os bons retinue dos of maus. the Holy A Son comitiva of do Santo Filho de God, Deus, o sinal do the Senhor amado sign e of the abençoado. Lord, Pelo loved Espírito de and Deus, aqueles que vão blessed dar a by sua vontade a Deus, people in por pessoas na grace, graça que entenderão who will o livro do céu, understand então o que é, what is hoje em nowadays dia, entendido por poucos understood livros. by few E eles elect, vão and they will know what my saber qual glory é a minha is glória e qual é a and deles what como filhos de Deus, theirs pelo livro do as céu da children luz of God. e a palavra de Deus, livro da Valtorta, I místico will das trevas. gather Vou my reunir meus saints, santos, porque santo é because quem the me ama. saint is whoever loves me and follow Ele me está fazendo isso hoje, obediently agora, and faithfully. Separando, I will gather them from marcando, the four que sigam-me corners of obediente the earth, fielmente. Da terra, por causa do and amor for the deles, eu sake virei. of their love, I Por will causa do nosso forgive amor, Ele virá people's perdoar as iniquidades das iniquities. pessoas. A bondade dos The santos irá saint's apagar goodness will douse the sternness a of severidade da justice, justiça, dos and castigos. my E meu love amor e o and dos that of the santos saints will, with its fire, vão com seu cleanse fogo the limpar a earth. terra The reconciliada earth reconciled with comigo, itself consigo and mesmo with e com Deus God será como um grande will be altar. like a great Sonha. altar, and on this E altar neste altar o Mestre the ensinará a Master will humanidade teach mankind in the exact no conhecimento knowledge exato of da truth verdade
para que o bem não so vacile, that the dom good da may divina not vontade. waver when Satan, Quando Satanás se raging at the enfurece com a visão sight da of humanidade adorando a mankind Cristo, worshiping o reino da Christ, divina vontade, goes wild enlouquece for para o the fim dos last tempos, para o battle. juízo final, a última batalha, a luta do Espírito contra o Struggle Espírito of de Satanás. spirit Ele vai voltar against depois do reino da divina spirit. vontade. Satan will Irá counter my contrariar o meu reino spiritual espiritual e todo o meu kingdom and ensino, my teaching with his com sua batalha satanic satânica contra os warfare espíritos para against desviar o máximo que spirits puder. to lead as many astray as he can. The O mais weakest fraco de suas reservas, de suas from fortalezas, his confindo aqueles reserves, from his strongholds, containing those who remain que permanecem fiel à faithful to besta, the mesmo beast, depois even after its defeat de sua and that derrota of e do its seu ministro. minister. Ele atrairá os He agentes will de draw sedução the agents of seduction to ruin para one arruinar pela last última vez time a obra de God's Deus, work, a ruína the da qual ele ruin of começou, which he began at the ao foot pé da of the árvore do bem e tree do mal. of good Então ele vai and voltar lá no evil. fim, depois do reino da divina vontade já está na terra. Ele vai voltar, né, conforme Apocalipse 20, para seduzir os santos. Tudo revelações a Maria Valtorta. Confirmando tudo que estamos ensinando no nosso canal. Capítulo 3. The last time última of vez de 3 3 anos e years 6 and meses 6 months will be more será mais terrível do awful que a humanidade já than what experimentou. mankind Após o ever aviso, acredito que experienced. seja após o aviso. Satan Satanás shall será be inflamado com o maior inflamed with rancor, utmost spite, because porque even mesmo the a divisão entre os split dois ramos do povo de between the Deus two branches of God's people will be over. acabará, e com ele a causa de tantos And with materiais. The cause of so many material, moral and Males morais e spiritual espirituais, Satanás, através do evils seu filho, deve usar o Satan, seu absoluto through his Son, shall use his absolute, ultimate artifício wild final para harm, prejudicar, arruinar e matar ruin, Cristo dentro dos corações e kill matar Christ corações pertencentes a within Cristo, hearts, que após o and aviso kill ele vai vir hearts com tudo contra nós. belonging Para nos to destruir. Para Christ. crer, o sábio entenderá a armadilha de The Satanás. wise will understand Ele vai Satan's trazer muita pitfall, sedução nesses últimos Satan's tempos, né? countless Incontáveis armadilhas de pitfalls, Satanás, porque quem possui because a verdadeira whoever sabedoria, aquele possesses que vai já true ter wisdom formado o is aviso e tudo mais, enlightened, iluminado a sua consciência, and é by iluminado their e por sua fidelidade faithfulness à to graça. grace, they shall Eles se tornarão become puros e pure and provados como fogo. tried, Verdade, like nós vamos ser provados fire, como fogo nessa última worthy of tribulação, digno being de ser escolhido chosen pelo by céu. heaven. O ímpio seguirá o mal, The que vai piorar godless muito, will follow evil and will e do farão o mal evil, incapazes de entender o bem. unable as they are to Eles vão culpar tudo understand a gente, good, né? A gente vai ser because totalmente of culpado their de tudo. own Por causa de free sua própria vontade wills. humana, eles devem They ter shall preenchido have seus filled their corações e a vontade hearts humana satânica with com o evil, mal,
Então chegará o tempo em que será esmagado a uma extensão nunca alcançada. When crushed to an extent never A vontade humana reached diabólica vai before, aparecer com tudo. Antes que a igreja the não seja mais church is livre. no longer free to O mal vai celebrate aparecer the muito forte antes que a igreja perpetual vai ser totalmente livre para celebrar o sacrifice sacrifício perpétuo e a and the abominação da desolação. abomination of Então já está desolation começando. Né? O shall mal já be está começando. lifted up Ser on the elevado no holy lugar sagrado e place nos lugares and sagrados. on Então é só the nesse período holy que vai acontecer places, a abominação da desolação. just as the prophets Os have profetas said. disseram, e eu repeti àqueles que And não I fazem. have repeated, I, who make no mistakes. Erros, conforme Daniel, que fala que haverá 1290 dias. There shall be 1290 days, and blessed E he is bem-aventurado that aquele que espera e waits, chega até o fim, and permanecerá até o comes fim, unto até os 1335 dias. 1335 Permanecerá days. até o fim, será o santo que perseverará. Isso significa que durante os 3 anos e 6 During the meses, 3 antes do years fim, and 6 months coming daí vai ter a before grande the purgação que end, vai limpar a terra, a né, os tempos da short escuridão vai ser depois time disso. will Um be pouco de laid tempo será deixado aside de in lado no the final, end for the para os fiéis se faithful reunirem para ouvir as together últimas palavras, to listen to the last words resounding in their ressoando em seus spirits espíritos as como an convite para o céu. invitation to heaven, while Quando Michael Michael e with seus his anjos esmagam angels Satanás e seus crushes demônios, desde a Satan escuridão and vai his ser esse momento. demons. Blessed is he Bem-aventurado that aquele que espera waits e chega and até os come unto 1335 dias. Significa aquele que passar pelos 7 anos de grande 1335 tribulação. means. Primeiro, nos Blessed primeiros is 7 anos, he depois tem o aviso, that depois shall tem mais persevere os unto últimos the end, 3 because anos he e meio, que shall vai ser a be grande tribulação. saved. Aí depois chega o final, né? Porque esse será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer, que ele disse, é fiel, né? Permanecer fiel até o fim. Isso que Jesus quer dizer. Vou ler o futuro da humanidade, ditadas a Maria Valtorta. Jesus diz: se olharmos com atenção para o que vem acontecendo há algum tempo, especialmente desde o início deste século anterior ao segundo milhar, devemos, o século anterior e o segundo milhar, devemos pensar que os 7 selos foram abertos. Nunca estive antes agitado para voltar entre vocês com minha palavra, para reunir as fileiras de meus escolhidos, para partir com eles e com meus anjos, para lutar contra as forças ocultas que trabalham para cavar os portões do abismo para a humanidade. Então, nós vamos lutar contra o mal junto com Jesus e com os anjos. Guerra, fome, peste, instrumentos de guerra assassina, que são mais do que ferozes, mencionadas pelo bem-amado, terremotos, sinais do céu, erupções nas entranhas do solo e chamados milagrosos aos caminhos místicos de pequenas almas movidas pelo amor, perseguições contra meus seguidores,
alturas de almas e baixeza de corpos. Nada carece dos sinais pelos quais o momento da minha ira e minha justiça podem parecer perto de vós. Então está acontecendo tudo isso, os chamados milagrosos, os sinais de Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora no mundo inteiro, que a gente falou ontem na nossa palestra. Então está acontecendo tudo isso. Jesus falou para mim que nós estamos praticamente em pleno momento, assim, essencial de entendimento nesse momento, né, para poder a gente compreender todos os sinais dos tempos. Estamos vivendo claramente já toda essa preparação, é como se tivesse, né, assim, tudo já desenvolvendo, né, a gente percebe assim. Você se sente horrorizado e exclama: chegou a hora, a mais terrível do que isso pode se tornar. E peça o fim para libertar. Os culpados ligam para ela, zombando, né? Pensam nela, zombando e xingando como sempre. Chamam isso as pessoas boas, que não podem mais ver o mal triunfar sobre o bem. Paz aos meus eleitos, mais um pouco e depois irei. A soma do sacrifício necessário para justificar a criação do homem e o sacrifício do Filho de Deus ainda não foi concluído. O desdobramento de minhas cortes ainda não terminou e os anjos do sinal ainda não colocaram o selo glorioso em todas as testas, né? O selo marcado. Naquele momento, em 1943, não tinha colocado o selo em todas as cabeças dos que merecem ser eleitos para a glória. Então está sendo colocado agora em 2021. O selo está sendo colocado em muitas pessoas agora. E ainda vai continuar sendo colocado até a hora que Deus desejar, né? Então, é isso. É muito importante a gente já entender assim, o desdobramento de minhas cortes ainda não terminou. O trabalho, né, dos anjos de Nossa Senhora ainda não terminou. Os anjos do sinal ainda não colocaram em 1943 o selo glorioso em todas as testas daqueles que merecem ser eleitos para a glória. Então, agora em 2021, nós estamos recebendo esse selo, tá? O opróbrio da terra é tal como sua fumaça, ligeiramente diferente daquela que flui da morada de Satanás sob os pés do trono de Deus com ímpeto sacrílego. Antes do aparecimento de minha glória, né, no reino da divina vontade, é necessário que Oriente e Ocidente sejam purificados para serem dignos do aparecimento do meu rosto. O incenso que purifica e o óleo que consagra o grande altar sem limites, onde a última missa será celebrada por mim, o eterno pontífice, servido no altar por todos os santos que o céu e a terra terão naquela hora. São as orações dos meus santos, dos entes queridos ao meu coração, dos que já marcados com o meu sinal, da bendita cruz, antes que os anjos do sinal os tenham marcado. Então vai ter uma grande missa que o pontífice eterno, o próprio eterno pontífice vai celebrar, né, servido no altar por todos os santos que o céu e a terra terão naquela hora. Então, o céu e a terra vai ver essa missa. E como será essa missa de Deus? Será que é castigo? Porque a missa é sacrifício. Então, pode ser os castigos que Jesus está dizendo, ou pode ser uma missa mesmo celebrada por ele. Mas eu acredito que seja os castigos que ele está dizendo, que vai purificar de uma vez por todas, todos nós, né? É na terra que o sinal está gravado, e é a tua vontade que o grava, a divina vontade que o grava, e a vontade humana da pessoa dando para Deus vai gravar em você o sinal. Então os anjos o enchem de um ouro incandescente que não pode ser cancelado, e faz sua testa brilhar como o sol do meu paraíso. Grande é o horror de agora, minha amada, mas quanto ainda tem que aumentar para ser o horror dos últimos tempos. Então, em 1943 já é grande o horror, imagina até agora, né, como está acontecendo. E se realmente parece que o absinto se mistura com pão, vinho, sono do homem, muito mais absinto, ainda tem que pingar em suas águas, em suas mesas, em suas camas, antes que você alcance a amargura total, que será a companhia dos últimos dias dessa raça criada pelo amor, salva pelo amor e vendida ao ódio. Que se Caim foi à terra por ter matado sangue inocente, mas sempre sangue poluído pelo pecado de origem, e não encontrou ninguém que o afastasse do tormento da memória, porque o sinal de Deus estava sobre ele para sua punição. E ele gerou na amargura e na amargura viveu, e viu
viver e na amargura morreu, que não deve sofrer a raça do homem que de fato matou e mata, com o desejo, o mais inocente sangue que o salvou? Portanto, pense também que esses são os pródromos, mas ainda não é o momento. Existem os precursores daquele que eu disse, eu poderia ser chamado de negação, malfeito, horror, sacrilégio, filho de Satanás, falando do anticristo. Vingança e destruição, eu poderia chamar e dar nomes de indicação clara e assustadora dele. Mas ele ainda não chegou, em 1943 ele ainda não chegou. Ele será uma pessoa muito elevada, tão alta quanto uma estrela humana brilhando no céu humano. Mas uma estrela da esfera sobrenatural, que cedendo à sedução do inimigo, conhecerá o orgulho após a humildade. O ateísmo, então, esse cara, esse anticristo, ele é humilde, mas vai se tornar orgulhoso. Ele tem fé, mas será ateu. Ele é casto, casado, bonitinho, mas vai se entregar à luxúria. Ele é pobre, teve uma pobreza evangélica, mas se entregará à fome do ouro. Ele será escondido por um tempo, mas vai subir a sede de honras. Menos assustador ver uma estrela cair do firmamento do que ver essa criatura já escolhida cair nos espirais de Satanás, que copiará o pecado de seu pai escolhido. Lúcifer, por orgulho, tornou-se o maldito e o escuro. Então, uma pessoa que poderia ser o anticristo é o Obama. É o Obama. Ele poderia ser o anticristo. Poderia ser também o príncipe William lá, não sei o que lá. Uma pessoa, mas só que é pobre, tem que ser pobre. Então, o Obama foi pobre, Então, é uma pessoa que pode ser, mas não estou falando que ele é. Não, mas é uma pessoa que poderia ser, Mas não estou falando que ele é. Pode ser aquela mulher que está lá, que é vice do Biden, também. Eu não sei a história dela, não conheço a história. Mas tem que ser uma pessoa que ela era claramente humilde, que ela era uma pessoa correta, tinha fé, Então ele é uma pessoa que ele é muito, tem a ver com isso que a gente está falando, mas não quer dizer que seja ele, tá? Menos assustador ver uma estrela cair do firmamento do que ver essa criatura já escolhida cair nas espirais de Satanás, que copiará o pecado de seu pai, Satanás. Que Lúcifer, por orgulho, tornou-se o maldito e o escuro. O anticristo, por orgulho de uma hora, se tornará o maldito e as trevas depois de ser uma estrela do meu exército. Então, ele se tornará o maldito e as trevas, mas ele já foi uma estrela do exército de Deus. Entendeu? Como anticristo. Então, vai acontecer com esse anticristo a mesma coisa. Ele era uma pessoa de Deus e vai se tornar uma pessoa, que vai ser o filho do mal. Então, a vontade humana diabólica vai se tornar um demônio pela vontade humana que vai ser entregue a Satanás, Que é o que a gente fala, que é o dom da vontade diabólica, O dom da maldita vontade. Vai ter o dom da maldita vontade. Ele vai ser como Judas, vai se encarnar como um demônio, O demônio vai se encarnar nele. Ele vai ser nulo, o demônio vai reinar como reinou em Judas, tá? Como recompensa por sua abjuração, que sacudirá o céu sob um arrepio de horror e fará tremer as colunas de minha igreja no desânimo que despertará sua queda. Ele obterá a ajuda completa de Satanás, que lhe dará as chaves do poço do abismo para abri-lo. Mas você o abre completamente para que os instrumentos de terror que nos milênios Satanás fabricou para levar os homens ao desespero total. Drogas, armas, Todos os tipos de coisas, Todos esses fake news, tudo que ele produziu para levar as pessoas ao desespero total, Qualquer coisa, doença, até também se você achar que foi ele, então que seja, Mas tudo permitido por Deus, para que invoquem de si próprios satanases. Então, várias pessoas vão ter o dom da maldita vontade e vão se tornar nulos em suas vontades humanas para dar a sua vontade humana para Satanás. Do mesmo jeito que ele imita a Deus, então do jeito que Deus está fazendo conosco, que ele nos pede para a gente dar a vontade humana para ele, para ser ele vivendo em nós, Satanás está fazendo a mesma coisa com os seus seguidores, com as pessoas que ele está chamando, tá? E a gente está vendo claramente sinais claros disso, já na mídia, muito claros. Para que invoquem de si próprios Satanáses e corram na esteira do anticristo.
O único que pode escancarar as portas do abismo para trazer o rei do abismo, assim como Cristo abriu as portas do céu para trazer a graça e o perdão, que tornam os homens semelhantes a Deus e rei de um reino eterno, no qual eu sou o rei dos reis. Assim como o Pai me deu todo o poder, Satanás deu a esse cara todo o poder, e especialmente todo o poder de sedução, para arrastar os fracos e as febres da ambição como estão, e ser o seu líder. Mas em sua ambição desenfreada, ele ainda encontrará muito pouco da ajuda sobrenatural de Satanás. Na sua ambição tão grande, ele vai ser maior do que Satanás, ele vai desejar mais do que Satanás, ele vai se unir à vontade dos satanases, às vontades dos inimigos de Cristo, vai procurar ajuda nos inimigos de Cristo, os quais armados com armas cada vez mais mortais. Então ele vai buscar ajuda dos terroristas, dos maiores terroristas, que mais matam com prazer os cristãos. Quem mais mata com prazer os cristãos? Os terroristas muçulmanos, vai saber. Os Islã da vida, que são a parte negativa lá, que não é todo mundo que é errado, no Islã tem uns que são bons, mas tem aqueles que são aqueles terroristas terríveis. Então ele vai pegar a ajuda desses caras que vão matar com prazer os cristãos, que vão perseguir com prazer. E também esses caras da mídia também, que também são inimigos de Cristo, A mídia também, a Globo, esses canais de televisão que a gente vê que claramente se manifesta, como usados, Netflix e tudo mais, usados por Satanás, que é uma arma de Satanás também, a televisão. Que os ajudarão, mas em sua ambição desenfreada, ainda encontrará muito pouco da ajuda sobrenatural de Satanás, não vai só procurar isso, mas vai procurar outra ajuda nos inimigos de Cristo, os quais, armados com armas cada vez mais mortais, com sua luxúria para o mal, poderão induzi-lo a criar para semear o desespero nas multidões. Eles o ajudarão até que Deus diga seu basta, e os incinerará com o brilho de sua aparência. Muito, e não por uma boa sede e desejo honesto de proteger o mal que pressiona, mas apenas por curiosidade inútil, muito foi enrolado ao longo dos séculos sobre o que João diz no capítulo 10 do Apocalipse. Mas saiba, Maria, que eu permito que você saiba o quão útil pode ser saber e esconder o quanto eu acho útil que você não saiba. Vocês são muito fracos, meus pobres filhos, para saber o honorável nome do apocalíptico 7 trovões. Meu anjo disse a João, cele o que os 7 trovões disseram e não escreva. Eu digo que o que está selado ainda não é hora de ser aberto, e se João não tiver escrito, eu não direi. Afinal, não cabe a você provar esse horror, e, portanto, basta orar por aqueles que terão que passar por isso, porque ela vai morrer, ela morreu já, para que as forças não naufraguem neles. Então a gente precisa muito orar entre nós, orar por nós mesmos, para que a gente seja forte. E se tornem parte da multidão daqueles que sob o açoite do açoite, que nós iremos ser muito castigados, não conhecerão a penitência e blasfemarão aqueles que não, que não aceitam a cruz, que não aceitam o sofrimento, essas pessoas que estão hoje pedindo o fim da pandemia, essas pessoas que estão chorando, pedindo para Deus acabar com a pandemia porque não querem sofrer, estão amarguradas, estão blasfemando contra Deus diante do Covid, achando absurdo isso, não aceitam esse mal, estão falando que é de Satanás. Tem muita coisa acontecendo, que a gente sabe que tem pessoas que entendem errado, a gente vive falando isso aqui, não reconhecem Cristo como Redentor, e acham que tudo o que está acontecendo é obra de Satanás e ficam blasfemando pela cruz, mas Jesus explica no livro do céu que a cruz é um presente, que os castigos são uma provação, que o Pai prova os seus filhos, e tudo mais, e aí tem tudo isso, tem a gente orar por essas pessoas, que não reconhecem a penitência, que a gente merece, o padre Paulo Ricardo falou que a gente merece essa peste do Covid, não reconhecerão a penitência e blasfemarão de Deus em vez de chamá-lo em seu auxílio. Muitos deles já estão na terra e suas sementes são 7 mais demoníacas do que eles. Então, muitos deles já estão na terra em 1943 e suas sementes são 7 vezes mais demoníacas do que eles.
Não, meu anjo, eu mesmo juro que quando o trovão da 7ª trombeta acabar e o horror do 7º flagelo acabar, sem que a raça de Adão reconheça Cristo, o Rei, Senhor, Redentor e Deus, invocar a sua misericórdia. Então, ele, no 7º flagelo, se a gente não invocar a misericórdia, se essas pessoas não invocarem a misericórdia, não pedirem perdão a esses que são obstinados no pecado, né? Só o pó. O seu nome em que está a salvação, eu, pelo nome e pela minha natureza, juro que vou parar o momento da eternidade. O tempo cessará e o julgamento começará, que será os 3 dias da escuridão. O julgamento que divide eternamente o bem do mal após milênios de coexistência na Terra. Então ele vai, depois do 7º flagelo, trazer os 3 dias da escuridão e matar todo mundo. Vai levar todo mundo de corpo e alma para o inferno. Aqueles que não adorarem, não pedirem, não invocarem a misericórdia, que não se arrependerem dos seus erros, que forem obstinados, estiverem sofrendo os castigos e mesmo assim obstinados, ele vai trazer os 3 dias de escuridão e essas pessoas vão ir de corpo e alma para o inferno. O tempo cessará e o julgamento começará. E o julgamento que divide eternamente o bem do mal. Aí depois dos 3 dias de escuridão começa o reino da divina vontade. O bem retornará então à fonte de onde veio, né? Nós vamos voltar à origem que Deus quer, né? Que o homem vai voltar à sua origem, como eu disse ontem. O mal cairá, onde já foi precipitado pelo momento da rebelião de Lúcifer e de onde saiu para perturbar a fraqueza de Adão na sedução dos sentidos e do orgulho. Né? E depois ele vai subir novamente para seduzir após o reino já ter passado um tempo, e aí o demônio vai voltar para seduzir as pessoas que já são filhos de Deus, que já estão no bem, mas que podem ser seduzidos novamente, né? Então o mistério de Deus será cumprido, o triunfo, né, do reino de Deus, o triunfo da criação será cumprido. Então você conhecerá a Deus, todos os homens da terra, desde Adão até o último nascido, reunidos como grãos de areia na duna da costa eterna, verão a Deus, o Senhor, Criador, Juiz e Rei. Nossa, meu Deus, vai ser o dia mais maravilhoso da terra, que é o juízo final. A batalha entre mim e ele não terá fim, a não ser quando o homem for julgado em todos os seus exemplos. E a vitória final será minha e eterna, juízo final. Já a besta infernal será sempre derrotada e cada vez mais feroz por ser conquistada e me odeia com ódio infinito, e perturba a terra para ferir meu coração. Mas eu sou o vencedor de Satanás. Onde ele contamina, passo com o fogo do amor para limpar, e se com inesgotável paciência eu não tivesse continuado meu trabalho de mestre e redentor, agora todos vocês seriam demônios. Meu Deus do céu, que horror! Já pensou um negócio desse? Olha aqui que Jesus fala aqui, ó. A batalha entre mim e ele não terá fim, a não ser quando o homem for julgado em todos os seus exemplos, e a vitória final será minha e eterna. Já a besta infernal, sempre derrotada e cada vez mais feroz por ser conquistada, me odeia com ódio infinito e perturba a terra para ferir o meu coração. Então ele já é derrotado, mas ele odeia tanto a Deus com ódio infinito e perturba a terra para ferir o coração de Deus. Mas eu sou o vencedor de Satanás. Onde ele contamina, eu passo com o fogo do amor para limpar. Jesus, que coisa linda o Senhor está falando. Aonde ele contamina, oh meu Deus, God. Passo com o fogo do amor para limpar. Choriacandalabaxie. E se com inesgotável paciência eu não tivesse continuado o meu trabalho de mestre e redentor, agora todos vocês seriam demônios. Gente do céu, e se com inesgotável paciência, presta atenção, e se com inesgotável paciência eu não tivesse continuado o meu trabalho de mestre e redentor, agora todos vocês seriam demônios. Se Deus não tivesse feito isso com a gente seria demônios. Todos seríamos demônios. Que horror, que horror, que horror, que horror. Então, gente, é muito importante isso. Ontem, na hora que eu estava gravando a segunda parte da palestra, vocês ouviram barulhos no meu áudio? Que horror! Parece que o demônio estava rosnando bastante enquanto eu estava falando, né? E eu não tinha percebido enquanto eu estava gravando aquilo lá. Não sei que barulho que era aquele. Meu filho estava aqui do lado e tinha aqueles barulhos. Não sei se vinha da rua, se era carro, se era moto, se era alguma coisa. Mas era muito estranho, parecia um rosnado de demônio próximo, bem próximo, né? Para vocês verem como que ele odeia o que a gente está fazendo aqui, né?
Ele odeia o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho que nós estamos realizando aqui. Então, para vocês verem o quanto que esse bicho odeia Deus e ele perturba a terra para ferir o coração de Deus. É só para isso, porque ele já é derrotado. Ele é sempre derrotado. Por ele ser derrotado é que ele fica feroz para conquistar todos, né? Aqueles que ele quer transformar em demônios. Todos vocês seriam demônios, mas muitos serão demônios. Não todos, mas muitos serão, se não fosse o trabalho inesgotável da paciência de Deus. Então vamos ser fiéis, né? Vamos ser fiéis a esse Deus maravilhoso, a esse Deus lindo, né? Que a gente possa se deixar, né, purificar por Ele. Ele quer a nossa luz, né? Ele quer a nossa vida. Que a gente possa, né, buscar essa graça desse Redentor maravilhoso, que é Rei de um Rei eterno, o Rei dos Reis. Que lindo! Deus abençoe você. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, 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 fiat.